Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Pedro, discípulo de Jesus. Pedro, um discípulo escolhido por Deus. Obrigado, Deus abençoe. Pedro tem algumas características e peculiaridades. Pedro é um discípulo muito intenso. Pedro é um discípulo muito explosivo, de supetão. E é sobre Pedro que nós vamos meditar um pouco sobre nessa noite. Mateus capítulo 4, Pedro nos é apresentado. Jesus o avista, ele está pescando. Jesus chega para ele e fala: Pedro, larga isso aí, eu quero te fazer pescador de homens. A Bíblia diz então que Pedro deixa o barco, deixa as sedes, e a partir daquele momento começa a seguir Jesus. A partir desse momento Pedro começa a ter experiências com o Senhor. A partir desse momento Pedro começa a ter intimidade e experiências com Jesus. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, Jesus está com os seus discípulos e ele vai falar: olha, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés. Não, beleza, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a Bíblia fala que Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai falar para Pedro: bem-aventurado é você. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o próprio Pai. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 17. Pedro, junto com Tiago e João, fazia parte de um grupo mais seleto. E a Bíblia diz que Jesus vai convidar Pedro, Tiago e João. Eles sobem em um monte, e a Bíblia diz que ali Jesus é transfigurado. A face de Jesus brilha, a glória de Deus aparece, uma voz do céu brada. E a Bíblia diz que nesse cenário Pedro vai falar: Jesus, é bom estar aqui. É bom estar envolvido com a sua glória, com a sua presença. É bom estar aqui. Pedro está começando a ter experiências. Você vai entender onde é que a gente vai chegar. Em João capítulo 6, verso 68, Jesus acaba de pregar uma pregação dura. E a Bíblia diz que muitos discípulos começam a deixá-lo. Jesus então vai se virar para os 12 e vai falar: e vocês? Vocês também não vão me deixar não? É nessa hora que Pedro de novo se levanta e vai falar: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Glória. Mateus capítulo 26. Chega o texto que nós lemos. Jesus novamente com os seus discípulos, já preparando os mesmos para a sua morte, vai falar: o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas.
vocês me abandonaram. É nessa hora que Pedro vai se levantar e vai falar: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandono. Ah, é, Pedro? E eu te falo que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Não, Senhor, ainda que seja preciso que eu morra, eu morro, mas eu não te nego. Porque Pedro é esse discípulo intenso, apaixonado, sedento, explosivo, de supetão. Os relatos continuam em Mateus capítulo 26. Jesus leva consigo Pedro para orar. E a Bíblia diz que Jesus vai partilhar a sua tristeza com Pedro. Olha só o nível de intimidade e de relacionamento que Pedro já está. Em João capítulo 18, verso 10. As pessoas chegam com porretes, com instrumentos para prenderem Jesus. E de novo Pedro puxa uma espada e corta a orelha do cabra. Meu Jesus, você não pega não. Não, Pedro, não faz isso. E Jesus cura a orelha de novo. Jesus é preso e se cumpre o que ele disse: todos abandonam. Mas em Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que Pedro é o único que mesmo de longe acompanha Jesus. Pedro. Agora, no pátio, ali dentro do pátio, chegam até Pedro. Rapaz, isso é diferente. Você é um deles. Não, eu não conheço Jesus não. Ele muda de lugar, vai até perto da fogueira e de novo chegam até ele. Rapaz, você é galileu, você estava com ele. Não, esse Jesus eu não conheço. Chegam até ele de novo, o questionam mais uma vez, e pela terceira vez ele nega. O galo canta e ele chora. Quando o galo canta, a Bíblia diz que Pedro se lembra do que Jesus disse. E olha o detalhe que o texto diz: Pedro chora amargamente. E foi aqui que o Espírito Santo ministrou o meu coração. O que, Samuel? O discípulo que disse que não abandonaria. O discípulo que disse que se fosse necessário morrer, ele morria, mas não negava. O discípulo que já estava tendo experiência com Jesus, negou. Isso me lembra 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Assim, aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Todos aqui essa noite, todos, do púlpito ao portão, do portão ao púlpito, todos estamos vulneráveis à queda. Todos estamos suscetíveis a cair. Todos estamos suscetíveis a negar. Todos estamos suscetíveis para abandonar o Mestre. Do púlpito à portaria, da portaria ao púlpito, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É por isso que Jesus disse em Marcos capítulo 14, 38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação.
Orem e vigiem para que não caiam em tentação. É por isso que na oração do Pai Nosso, em João capítulo 6, Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar. E Jesus vai falar assim: vocês quando orarem, orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Presta atenção nisso aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, uma oração diária. É uma oração constante. É uma oração corriqueira. Então, se essa oração é constante e corriqueira, olha só o que Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixes cair em tentação. Se eu tenho que orar todo dia para não cair pedindo pão, eu também tenho que orar todo dia para Deus me livrar da tentação. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará o escape. Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, o contexto é justamente esse de tentação. E o autor vai falar: oh, aleluia. Sendo assim, aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e ajuda em tempo oportuno. Uma vez, eu ainda estava na escola, 4 anos atrás. 4? Por aí. E um amigo meu chegou até mim e disse assim: Kemuel, eu não consigo largar a masturbação. E aí eu estava vendo, Kemuel, que alguns médicos dizem que é até saudável. E olha o que ele vai falar para mim, pastor Vitorino. Na verdade, Kemuel, tem um texto que diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso na escola. Então, Kemuel, já que a carne é fraca, eu acho que não tem problema eu continuar com esse ato. Já que é a própria Bíblia que diz que a carne é fraca, eu acho que não tem problema eu continuar alimentando esse vício. A carne é fraca, beleza. Mas quem disse que o pecado é vitamina? A carne é fraca, tudo bem, mas quem disse que o pecado é vitamina para ela? A carne é fraca, então vai para os joelhos, dobra os joelhos, peça graça a Deus. A carne é fraca, então vai para a Bíblia, medita na Bíblia, leia a Bíblia, ame a palavra. A carne é fraca, então vai jejuar, mata essa carne no jejum, e não haverá lugar para o pecado. Eu me lembrei uma vez, eu estava viajando dentro do avião, e aí escutando a comissária de bordo: senhoras e senhores, em caso de turbulência, máscaras cairão do céu, em caso de pouso de emergência. Aí eu fiquei pensando: rapaz, crente também tem esse negócio de pouso de emergência. Quer ver? Veio a tentação, pouso de emergência. Veio a vontade de desagradar a Deus, pouso de emergência. Veio a vontade de pecar, pouso de emergência. Meu irmão, como profeta de Deus essa noite, se os seus joelhos estiverem no chão, você continuará de pé. Todos estamos suscetíveis.
Todos estamos vulneráveis. Samuel, por que você está falando isso então no culto da família? Vigia. Vigia na sua casa. Você, marido, vigia no trabalho com aquelas colegas mal intencionadas. Oh, Pai, guarda. Você, esposa, vigia. Você, filho, vigia. Vigia no que assiste, vigia no que escuta, vigia no que fala, vigia onde entra, onde sai, vigia. Porque todos estamos suscetíveis a cair. Todos estamos suscetíveis a falhar. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então vigia, para que essa família tão linda que Deus te deu não desmorone. Vigia para que esse casamento tão abençoado do Senhor, que Ele preparou para você, não acabe por conta de um vacilo. Vigia. Vigia para que esse ministério tão lindo que Deus te preparou não seja interrompido. Vigia. Pedro chorou amargamente. Qual é esse choro de Pedro? É o choro de ter perdido a primogenitura. É o choro de ter trocado a herança por um prato de lentilha. É o choro de ter abandonado o mestre. E se nós não vigiarmos, choraremos amargamente também, assim como Pedro chorou. Se não vigiarmos, quando cairmos em si, diremos: não valeu a pena por causa dos 15 minutos. Não valeu a pena por causa de uma noite. Se não vigiarmos, assim como Pedro chorou, choraremos também. Verdade. A Bíblia diz que Pedro chora e agora ele sai de cena. E você percebe a leitura do Evangelho. Eu estou caminhando para o final. Paulo, prepara aí, Paulo. Pedro chora e agora não há mais menção de Pedro. Pedro sai de cena. Está chorando, está lá, triste. E a narrativa do Evangelho continua. Jesus é preso, é levado para ser julgado, é condenado, é crucificado, morre. E Pedro some, desapareceu. Aí, no domingo pela manhã, Jesus ressuscita. Oh, aleluia. Irmão, olha o detalhe que a Bíblia diz. Coloca aí, Paulo. Olha lá, Marcos capítulo 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Quem removerá para nós a pedra da
na entrada do sepulcro. Quando, porém, foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontados. Não tenham medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Olha só, irmão, olha só. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Olha a misericórdia de Deus pela tua vida, irmão. Pedro pecou, Pedro negou, Pedro chorou, se arrependeu, e Jesus está indo atrás dele, porque o amor dele não falha, o amor dele não tarda. Fala lá para os meus discípulos que eu ressuscitei, e digam também a Pedro que eu estou vivo. Digam o quê? Apocalipse capítulo 13, verso 8. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Diz o quê? 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Fala o que para Pedro? 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos limpar de toda a injustiça. Aleluia. Agora a gente vai caminhar para a restauração de Pedro. João capítulo 21, verso 15. Depois de ressurreto, depois de todo acontecimento, Jesus vai chegar até Pedro. Ô Pedro, você me ama mais que esses? Amo, Senhor. Então cuida dos meus cordeirinhos. Pela segunda vez, ô Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ô Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, já te falei. E a Bíblia diz que ele fica chateado. Talvez se lembrou. 3 vezes negou, 3 vezes Jesus questionou. Mas no final, lá no verso 15, Pedro, então você me ama, né? Amo, Senhor. Aí lá no verso 15 até o verso 19, Jesus vai falar assim: Pedro, então vem e continua me seguindo, porque a história para você não acabou. Vem e continua me seguindo, porque o que eu te prometi lá atrás continua de pé. Vem, continua me seguindo, porque o ministério na tua vida ainda não chegou ao fim. Vem, continua me seguindo, porque eu ainda tenho algo com você. Olha que coisa linda, esse mesmo Pedro agora em Atos capítulo 1, verso 14, está orando. Olha que coisa linda, esse mesmo Pedro em Atos capítulo 2 está vivendo o cumprimento de uma promessa. Qual promessa? A de Mateus capítulo 4, que Jesus disse: eu te farei pescador de homens. E agora em Atos capítulo 2, verso 41, Pedro acaba de pescar 3.000 almas para Deus. Esse mesmo Pedro em Atos capítulo 3, verso 13, está pregando de novo. E olha a pregação dele: este Jesus,
a quem vocês negaram. Calma aí. Pedro negou e agora está pregando para quem está negando também. Hipócrita. Não é hipocrisia não, porque Pedro foi perdoado, Pedro foi restaurado, Pedro foi lavado pelo sangue de Jesus. E Salmo 51 diz que quem é lavado por esse sangue torna-se mais alvo do que a neve. Pedro está em Cristo. E Romanos capítulo 8 diz que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Hipocrisia não. Pedro foi restaurado e agora não há mais acusação a ele. Aleluia, Pai. Jesus é bom, Ele dá glória. Ele dá glória. Aqui eu encerro. Jesus é bom. Estamos todos vulneráveis. Estamos todos suscetíveis a cair. Não ache que você já chegou em um nível espiritual que agora não tem mais como você cair ou ser derrubado. Não pense nisso. Vigia hoje, vigia amanhã, vigia semana que vem, vigia no mês que vem. Continua vigiando, porque aquele que virá vem, não tardará. Então guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Vigia de manhã, vigia à tarde, continua vigiando à noite, mas não perca aquilo que Deus lhe confiou. Não perca aquilo que Deus lhe deu. Fica de pé, por favor.